Salve galera, firmeza? Tô aqui postando mais um vídeo referente a alguns temas aí do cotidiano, principalmente em biologia e química, física também na medida do possível, tá? E eu vou pegar deixa que as notícias estão deixando, né? E a própria população está ouvindo bastante, que é sobre vírus, coronavírus e assim por diante. Eu fiz um vídeo anterior que eu falei só sobre o coronavírus e agora eu vou fazer um vídeo falando sobre o que é vírus, tá? E aí vai ser uma sequência de vídeos que eu vou estar postando toda semana. E é aquela ideia, tá gente? É só para agregar informações, ajudar os alunos e eu me divirto fazendo isso, tudo bem? É lógico, quem puder estar seguindo, puder estar curtindo o canal, compartilhando, ajuda e fortalece, firmeza? Vamos lá, se alguém parasse vocês na rua e não fosse um assalto, é claro, e perguntasse o que é vírus, você não vai ser indelicada. A partir desse vídeo e de todas as informações que existem na internet, você vai conseguir responder. Principalmente, que é um tema atual, um prato cheio para o Enem, para os grandes vestibulares, e para você conversar no elevador também com alguém, né, puxar uma conversa. Enfim, vírus. A palavra vírus, ela vem do latim, que significa veneno, tudo bem? Bom, se a gente fosse parar para analisar, a gente especula-se que para ser um ser vivo tem que ter uma célula. E uma célula ela é constituída de membrana citoplasmática. E o vírus ele é uma exceção. Existe uma ciência chamada taxonomia que estuda, né, a classificação e a organização dos seres vivos. E essa mesma ciência ela exclui o vírus. Por quê? O vírus ele não tem membrana. Ele tem uma estrutura simples. E pelo fato de não ter membrana, existe sempre um impasse de classificar o vírus como um ser vivo ou não. Antigamente, não considerava nem organismos que não eram seres vivos aqueles que não tinham membrana plasmática. Agora, hoje considera organismos que têm material genético como ser vivo. Então, hoje o vírus ele tem essa ambiguidade de informações, se é ou não ser vivo, mas o vírus não tem membrana, mas ele tem material genético. Então, informações contemporâneas considera hoje o vírus como um ser vivo. Por quê? Porque tem material genético. Necessariamente DNA ou RNA, nunca os dois, tá bom? Muito bem. Um histórico simples sobre o vírus. Primeiro, o vírus ele foi descoberto pela primeira vez em 1886 por Adolf Meyer, tá? Ele, estudando botânica, ele descobriu uma doença chamada como mosaico do tabaco. Ele percebeu que uma folha poderia contaminar outra, especularam que poderia ser uma pequena bactéria, mas viram que era um organismo totalmente diferente. E aí, em 1935, Wendell Stanley, um americano, ele isolou pela primeira vez um vírus e foi possível visualizar um vírus com visões microscópicas. Tá? Então, esses dois senhores aqui foram importantes aí para o assunto vírus, que é o que a gente conhece hoje, tá bom? Bom, falando sobre vírus, a estrutura viral é muito simples, né? O vírus ele é um parasita intra-obrigatório, ou seja, ele precisa estar dentro de uma célula para poder sobreviver. Ou seja, ele usa o metabolismo da célula para se manter vivo. E detalhe, ele se replica e destrói células, vai para outra e vai para outra, e aí é onde acontecem as viroses. E o nosso corpo já reage com os primeiros sintomas, que é a febre, tá bom? Muito bem, como que é a constituição de um vírus? O vírus, como eu falei, é um organismo simples. Então o vírus, tecnicamente, ele tem um envoltório de proteína, que a gente chama de capsídeo, que não é membrana. E dentro desse envoltório de proteína, nós temos ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, nunca os dois, tá bom? E aí alguns vírus apresentam aí umas informações a mais, que a gente chama de envelope, que é uma estrutura também à base de proteínas e lipídios também, uma proteína glicoproteica, que envolve todo o capsídeo, né? E seria aí uma característica a mais. Aí um aluno pergunta assim, qual vírus tem essa característica? O vírus do HIV, ele é um vírus envelopado. Supostamente um vírus mais resistente também, beleza? Partindo do princípio que o vírus só pode ser de DNA ou RNA, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, vírus que só tem RNA, eles podem causar gripe, poliomielite, raiva e AIDS,
que é síndrome da imunodeficiência adquirida. Vamos colocar mais? Vamos lá, coronavírus. Coronavírus ele entra aqui, o coronavírus é um vírus de RNA, tudo bem? Vírus de DNA, nós temos varíola, nós temos hepatite e nós temos a herpes também, só alguns exemplos, tudo bem? Se a gente parte do princípio, nós podemos classificar o vírus em outros tipos, né? Nós temos bacteriófagos, que são aqueles vírus que parasitam bactérias. Nós temos os vírus chamados micófagos, que são aqueles que parasitam fungos. Nós temos fitovírus, que foi onde deu origem aos vírus aqui, que são vírus que parasitam plantas. Temos colífagos, que são vírus que parasitam células do intestino. Então existe uma classificação muito grande. Da mesma forma que existem famílias também. Nós temos, por exemplo, o retrovírus. Retrovírus é um grupo de vírus que consegue converter RNA para DNA. Ah, professor, me dá um vírus. Me dá um exemplo. O vírus da AIDS, por mais que ele seja de RNA, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que consegue converter RNA para DNA. Tudo bem? Esse é um grande exemplo de retrovírus. E assim vai, tudo bem? Então tem essas características, né, de vírus. Então se a gente parar para analisar, o vírus é um parasita intra-obrigatório, eles precisam estar dentro da célula, né? E aí o pessoal sempre pergunta assim, ah professor, mas como que o vírus ele sobrevive dentro da célula? Ele vive segundos, muito pouco, mas um contato com secreção, um espirro, é um período necessário para ele sair de um hospedeiro e ir para o outro e começar todo o processo infeccioso novamente, tudo bem? E aí uns alunos perguntam assim, como que o vírus se reproduz? Ele tem duas formas, que a gente chama de ciclo lítico e lisogênico. E aí essas informações, como são ricas em detalhes, eu vou abordar no próximo vídeo, tá bom? É isso, galera. Espero ter sido assim bem objetivo. A luzinha é discreta, as informações também, mas a gente tenta complementar falando, né, tendo esse diálogo aí. Tudo bem? Então, vou postar os vídeos nas redes sociais. Quem tiver dúvida pode perguntar. Se eu souber, claro, eu vou tentar sanar todas as dúvidas. Mas é isso. É um assunto contemporâneo, é um assunto que vai cair nas provas com toda certeza, tá? E também serve também como informação de utilidade pública, né? Muitas pessoas falam de vírus, mas poucas pessoas sabem o que é. Tudo bem? Bom, galera, é isso. Mais uma vez me divertindo, saúde e paz. O resto a gente sempre corre atrás. Muito obrigado por hoje. Beijos a todos. Tchau, tchau.